Vamos começar, Agora, Simone. oficialmente, boa noite a todos. Estamos aqui com mais um Embalagem em Pauta. Eu sou Simone Ruiz, sou consultora sênior do Instituto de Embalagens e o nosso convidado de hoje é o Hernani Henrique. Ele é diretor de marketing e diretor comercial da CEPAC. Agradeço, Hernani, e a CEPAC por disponibilizá-lo para a nossa entrevista de hoje. E, Hernani, vou falar um pouco sobre o seu currículo, tá? Legal. O Hernani é graduado em Publicidade, com pós-graduação em Design pela Anhembi Morumbi e tem MBA em Marketing pela ESPM. O Hernani começou a carreira na Mercedes-Benz e tem experiência de mais de 19 anos na área de fragrâncias. Ele trabalhou na Firmenich e também na Sunrise, na área de gestão de marketing e área comercial. Bem-vindo, Hernani. Obrigado. Você quer comentar um pouco Sim, sobre a sua, é, essa sua carreira, um pouco diferente, diferentes áreas? sim, sim. Bom, primeiro, obrigado, Simone, obrigado ao IDE pela oportunidade. Eu acho que é bacana a gente poder ter essa oportunidade de se expor um pouco e mostrar um pouco do ponto de vista da empresa numa fase tão complexa como a gente está, né? Então, contando um pouquinho de mim antes de falar da empresa, né, da CEPAC. Bom, a minha carreira, ela realmente ela teve um início muito diferente, né, do que eu faço hoje. Então, eu comecei como designer, né, eu me formei em design, trabalhei por 10 anos como designer. Inclusive, uma parte desse período eu trabalhei na indústria de fragrâncias como designer também, mas eu comecei na Mercedes-Benz, passei para a indústria de fragrâncias e agora vim para a CEPAC, né? Então foram grandes mudanças, mas foi muito interessante, né? Essa chegada no mercado, tendo atuado anteriormente já com a maioria dos mesmos clientes, né? Então isso acabou ajudando na familiarização, né? Com esse novo ambiente, né? Bom, contando um pouco da CEPAC, acredito que muita gente que esteja na live aqui já conhece a empresa, mas acho que vale a pena fazer um resumo, né, da nossa história. A CEPAC é uma empresa brasileira de origem suíça, né, fundada em 2002, então a gente já tem, esse ano aqui a gente completou a maioridade, completamos 18 anos de mercado. A nossa fábrica fica em São José, na região da Grande Florianópolis, em Santa Catarina, que é onde eu estou essa semana. Mas eu fico em São Paulo, né? O nosso escritório comercial e marketing fica em São Paulo, parte do time de desenvolvimento fica em São Paulo também, né? E hoje a CEPAC, assim, desde muitos anos, a CEPAC é líder de mercado, no mercado brasileiro de bisnagas, né? A gente também tem atuação em muitos países da América Latina, né? Alguns países fora também da América Latina, na América do Norte, a gente já teve uma participação, uma presença muito importante, estamos retornando para aquele mercado, a gente continua expandindo nossa capacidade produtiva, né? Com grandes planos de investimento para o futuro. A gente tem trazido, mesmo com toda a situação que a gente tem passado esse ano, de contenções e preocupações com investimentos, priorizações, a gente conseguiu ainda assim dar um grande passo em inovação. Daqui a pouco eu vou contar um pouquinho mais sobre isso também, né? E trouxemos, adiantando o ponto aqui, mas trouxemos uma tecnologia da Suíça, né? A AISA, da AISA, uma tecnologia chamada Decoplast, de produção de tubos. E isso dá uma grande chacoalhada no mercado, né? Traz uma inovação necessária para o mercado, e a gente acredita muito que o futuro da indústria vai estar muito baseado nisso, né? Com todas essas mudanças e com um pouco da minha experiência também nas atuações anteriores, né? Eu vi a possibilidade e a oportunidade da gente implementar aqui na CEPAC também uma área de marketing, né, mais robusta. Até então, o marketing da empresa era muito institucional, muito técnico, né? E a gente conseguiu implementar, desde março desse ano aqui, a gente conseguiu implementar uma área de marketing com uma atuação mais próxima dos nossos clientes, né? Então, isso permite a gente abrir outras frentes de trabalho com os clientes, principalmente em inovação,
estar mais próximo do consumidor, entender melhor a necessidade do marketing dos nossos clientes, né? Então, tem sido uma experiência bastante interessante. Inclusive, ainda falando nessa chegada, né, em algumas mudanças, a gente criou uma plataforma de inovação dentro da CEPAC esse ano, chamada Creative Storm, né? E que realmente o guarda-chuva de toda a inovação da empresa, né? Ele vai partir dessa plataforma, seja para apresentações proativas, análises de mercado, prospecção de tendências e assim por diante, né? Então, muitas oportunidades de novidades aí para o futuro, e futuro breve, né? Uhum. Hernani, você vem de uma carreira na área de fragrâncias e que tem uma conexão com cosméticos, né? E Bisnaga tem conexão com cosméticos. Como que você vê isso, essa mudança? Porque apesar de ter uma conexão, são áreas diferentes, né? Fragrâncias, embalagens. O que a sua carreira tem contribuído para a CEPAC, para a área de Bisnagas? Sim. É muito interessante, Simone, pensar por esse lado, porque quando eu cheguei na indústria, eu já conhecia por todo o processo, né, que eu passei de entrevista e conhecendo e estudando o mercado, eu notei que a gente estava falando dos mesmos clientes, então não seria um bicho completamente novo para mim, né, mudar de indústria, mas tem os desafios. E por outro lado, foi muito interessante porque a indústria de fragrância ela tem uma atuação em áreas distintas do que a área de embalagens, né? A divisão, o segmento de embalagens está habituado a trabalhar, né? É muito comum na indústria de embalagens a gente ter contatos com as áreas técnicas e com compras, né? A indústria de fragrâncias ela tem um aspecto muito interessante que avançar um passo além do fornecimento e se conectar com o consumidor, né? Então, isso foi um aprendizado muito importante para a minha carreira, de entender que realmente, mesmo sendo transformadores, né, de embalagens, transformadores de materiais básicos em algo que vá se tornar um ponto de contato com o consumidor, nós precisamos entender qual vai ser a reação do consumidor ao receber aquele produto, né? Porque muitas marcas hoje não têm meios de comunicação, não investem em comunicação. Quando investem digitalmente. E a embalagem é praticamente um único ponto de contato, né? Então, a gente passou a olhar com muito mais cuidado para essa possibilidade de entender melhor o consumidor e trazer esse ponto de vista para dentro e fazer conexões com os times de marketing dos nossos clientes, né? Então, essa tem sido a grande mudança para o nosso lado. Então, acho que a experiência que eu trago me ajudou muito nesse sentido também, da gente retomar algumas conexões dentro dos clientes. Muito legal. E com a questão da pandemia, como que a CEPAC tem lidado com esse desafio, esse novo mundo? O que trouxe a pandemia, no caso, para os negócios, como está sendo os negócios, e também se mudou a dinâmica de trabalho aí de vocês na CEPAC? O que mudou? Mudou muita coisa, Simone. O impacto inicial da pandemia ele foi realmente muito importante, acho que para todos os mercados, porque ninguém sabia o que viria no dia seguinte, né? Com o passar do tempo, os 2, 3 meses depois que a gente entrou nessa zona de neblina, a gente começou a perceber algumas mudanças de comportamento do consumidor. Então, começou uma busca frenética por produtos de proteção para casa e pessoais, né? Produtos de higiene, né? Pessoais e para casa. Então, aumentou muito, como todo mundo sabe, não é novidade, o consumo do álcool gel. Então, o nosso mix acabou sofrendo exatamente esse impacto, né? Então, houve uma migração temporária, né, para categorias de higiene pessoal. Então, por exemplo, sabonetes líquidos, shampoos, né, que é a área que a gente atua. E eu sei que outras indústrias também, até produtos de limpeza para casa,
higienização e antibac, né? Produtos antibac tiveram um aumento exponencial de vendas nesse período. Hoje a gente nota que já normalizou, então o mix já voltou ao normal, já se estabilizou, né? Mas muitas mudanças vieram para ficar, né? E muitas coisas boas, inclusive, que aceleraram, né? Algumas mudanças importantes na nossa empresa. Eu acho que a própria implementação de estratégias digitais mais robustas, né? Então, com a entrada a obrigatoriedade de home office, né? A gente teve que ter uma estruturação maior da nossa infraestrutura de TI. Isso, óbvio, acho que acaba sendo o mínimo que a gente deveria ter feito. Mas o que foi interessante foi que a gente continuou investindo. De qualquer maneira, a gente não parou, né? A gente não reduziu a velocidade dos nossos planos de inovação. Inclusive, a gente implementou agora um sistema de ERP muito robusto. Estamos agora em fase final experimental, né? A fase inicial de implementação já passou. A gente está terminando a primeira onda de implementação agora. Esse aplicativo, esse software, ele vai ajudar muito a gente a conduzir os negócios de uma forma muito mais inteligente, com mais visibilidade também, maiores possibilidades, né? Então, acho que de forma geral, a aceleração tecnológica do negócio, né? E também a gente implementou uma política mais robusta de home office, pensando na saúde dos funcionários e pensando na flexibilidade que a gente precisa ter hoje, e está funcionando super bem. Então, acho que foram muitos aprendizados, né? A dinâmica de negócio mudou, a gente se adaptou e acho que as coisas se encaixaram agora, né? Na verdade, a gente teve que aprender uma nova maneira de trabalhar, né? Poder se Exato. conectar, manter as reuniões de Exato. negócio, né? A gente teve que mudar, E o né? perigo que tem, né, Simone, é que assim, hoje você não precisa mais caminhar de uma sala de reunião para outra. Então, você termina uma reunião, você já entra na próxima, né? Então, o que aconteceu até é que a produtividade aumentou nesse período, né? A nossa produtividade das áreas administrativas, principalmente, ela aumentou. Então, isso foi muito interessante. É um movimento que a gente aprendeu que consegue ser mais produtivo mesmo à distância, né? É verdade, é verdade. Ainda falando de desafios, na sua opinião, quais são os principais desafios da indústria e como a CEPAC vem se preparando para enfrentar esses desafios que estão aí por vir? Eu acho difícil a gente falar de desafios sem associar a pandemia, né? Sem associar a quarentena e ao que ela levou de medidas, né? Para a gente realmente as necessidades de adequação e como que a gente foi impactado com isso, né? Então, os desafios hoje principais, eles ainda são ainda vem em consequência da própria pandemia. Acho que o desafio maior que a gente tem hoje é a falta de visibilidade num curto e médio prazo, né? O que a gente não consegue entender, está tendo uma demanda enorme de produtos. A gente estamos tendo conversas frequentes com os nossos clientes aí para reavaliar, né, carteiras e datas, porque houve um aumento bastante importante nesse final de ano e no começo do próximo ano de demanda de pedidos, né, para fabricação de tubos, o que é um ótimo sinal, né? Entendemos dos clientes que a gente conversou que isso não é uma precaução, por exemplo, de falta de insumos, que toda a indústria tem enfrentado uma crise com falta de insumos, mas não é isso. Na verdade, o que está acontecendo é uma reação das marcas em função do consumo, o que é algo muito positivo. Mas a gente não sabe quanto vai durar. Então, o desafio que a gente tem, né, é justamente entender se esse nível que a gente chegou agora, no final do ano e no começo do próximo ano, por quanto tempo vai se estender, né? E acho que a partir disso, né, a gente precisou realmente focar as nossas energias, nossos recursos, priorizar os investimentos, né, para saber realmente onde a gente deve atacar. E uma coisa importante que a gente conseguiu manter o ritmo mesmo durante a pandemia, e isso é um tema que até
acabou de sair numa publicação da revista Forbes, comentando um pouco sobre as empresas, o que as empresas de inovação, as empresas mais inovadoras trazem consigo, né, em comum. Uma das características é o fato de você, mesmo durante a tormenta, você continuar investindo, mesmo em situações mais críticas, você continuar pensando em inovação, não necessariamente investindo, mas pensando em inovação, né? E a gente pensou e investiu, né? Então a gente continuou esse caminho, por mais desafiador que tenha sido e mais arriscado que tenha sido, a gente continuou acreditando, sempre com priorização dos investimentos. E a outra, acho que um ponto muito importante também é a proximidade com os clientes, né? A comunicação, a fluidez da relação, né? Eu acho que é um momento tenso de mercado. A gente tem que ter relações saudáveis, confiança, proximidade e velocidade de resposta, né? Então, esses acho que têm sido os grandes desafios aí que a gente tem enfrentado e estamos conseguindo superar. E é isso que a gente tem percebido, né? Cada vez mais aí com as redes sociais, a velocidade de todas as ações, todas as respostas vem muito mais rápido, né? Está vindo Exato, muito mais rápido. E o mercado, ele está mudando muito mais rápido, né? Também as ondas estão passando de forma muito mais rápida, né? Verdade. Quanto ao crescimento das bisnagas, do mercado de bisnagas no Brasil, o que você pode dizer para a gente, o que vem impulsionando esse crescimento? Bom, eu costumo dizer que são três fatores, né? Um deles, eu acho que o principal é a simplicidade logística de uma operação com bisnagas, né? Porque enquanto uma empresa, enquanto uma marca que trabalha com frasco precisa ter uma logística, uma estrutura de compras, uma estrutura de qualidade adequada à compra dos insumos para embalagem para um frasco plástico, por exemplo, o frasco, você compra o frasco, você compra o rótulo da frente, o rótulo do verso, a tampa, o selo, às vezes tem um batoque, né, um acabamento especial. Então, normalmente são fornecedores distintos, né, no mercado. Então, o que as marcas têm buscado é mais velocidade, mais facilidade e simplicidade na operação, né, nesse sentido. E a Bisnaga tem tudo isso, porque o que a gente entrega é justamente o produto pronto. Ele é só envasado e selado e fechado, né? Fechamento de fundo é feito no cliente, então ele é só fechado e comercializado. Então esse é o único trabalho, né? Além da compra dos insumos, a compra e programação, realmente é muito mais simples, né? Você diminui a quantidade de pessoas interagindo, né? Então esse é um dos fatores. O outro é a versatilidade da decoração, né? Você, muitas vezes, numa linha de produção, às vezes você tem a possibilidade de fazer algum ajuste, dependendo da cor, do tom do master batch que vai ser utilizado na luva, né, no tubo em si. Se é necessário fazer algum ajuste, você consegue fazer isso na linha de produção. Isso simplifica muito também o processo de aprovação, né, do produto. A impressão ela vai na própria embalagem, então ela dá um acabamento muito superior, porque você não tem aquela visualização de um rótulo colado, né, no produto. E o tema de sustentabilidade, né? Eu acho que o tema de sustentabilidade é muito importante porque ele pega principalmente na quantidade de matéria-prima utilizada, né, entre um frasco e um tubo, né? Tem até um número aqui interessante para compartilhar com vocês de um material que a gente produziu esse ano, né, para falar justamente do nosso... A gente montou agora um material bem robusto de sustentabilidade, então está à disposição dos clientes também para conhecer melhor esse material. E aqui um exemplo, né? Para a gente produzir, para se produzir 1 milhão de frascos plásticos de 200 ml, né? Um exemplo. Para se produzir 1 milhão de frascos, a gente precisa de 31,5 toneladas de resina, 31,5 toneladas de plástico. Para se produzir a mesma quantidade de tubos plásticos, você usa 34% menos resina, você usa 20,7 toneladas de plástico, né? E isso, em emissão de carbono, né,
a garrafa, o frasco plástico significa 58,7 toneladas de carbono na atmosfera, enquanto a bisnaga plástica 39,1, 33% a menos de emissão, né? Então, são fatores que muitas marcas estão olhando cada vez mais, né? A preocupação com sustentabilidade, a gente sabe que é um caminho sem volta, né? E acredito que realmente esses são as principais razões por todas as conversas e por todo o entendimento de mercado que a gente tem. Muito bom. Deixa eu lembrar o pessoal, quem quiser fazer pergunta, aproveitem, façam as perguntas, e aí o Hernani vai nos ajudando a responder, tá bom? Legal. Bom, falando agora sobre as inovações feitas pela CEPAC, quais são essas inovações que a CEPAC tem feito para atender o mercado de cosméticos? Bom, como eu comentei no começo, Simone, a principal inovação da CEPAC do último ano é a chegada do equipamento da Decoplas, né? E a chegada da nossa impressora, né, New Peter, que é uma impressora flexográfica, uma impressora super robusta, com 10 estações. A gente consegue trabalhar cold foil, flexografia e serigrafia nesse mesmo equipamento. E a impressão é feita de maneira plana, né? Então, para quem talvez não tenha tido a oportunidade de conhecer um pouquinho mais da Decoplas, o equipamento ele é uma extrusora, né? Que trabalha com a fusão por temperatura de um filme pré-impresso que gera a última camada, a segunda camada da embalagem, né? Então, por temperatura, esse filme ele se acopla no tubo por fusão de temperatura. Não existe adesivo, não existe cola, nenhum elemento químico para fazer essa fusão, é por temperatura, né? E a vantagem que se tem disso bom, são muitas, né? Mas assim, uma delas é a qualidade da impressão, né? Flexografia comparado com offset, quem conhece o mercado bem sabe da diferença que tem, né? O nível de acabamento das imagens é realmente muito superior. E tem vários outros benefícios que essa tecnologia traz, né? Eu falei de versatilidade agora há pouco, né? Então, pensando em versatilidade, a versatilidade da Decoplas é ainda maior, porque na hora, se a gente está tendo alguma dificuldade, você precisa fazer alguma alteração de cor, por exemplo, você não precisa mexer no Buster Batch. Se você tem um fundo colorido, você muda o tom da tinta da impressora, né? E consegue fazer esse ajuste na hora ali, porque os clichês já estavam todos prontos, então você consegue ter mais facilidade. A Decoplas ela vem também num momento muito bom que a gente está avançando cada vez mais na agenda de sustentabilidade em tubos plásticos, né? Com uso de PCR. A Decoplas viabiliza, ela traz uma vantagem adicional no uso do PCR, porque pelo fato de ter um filme encobrindo a luva, né, o tubo interno, você consegue usar até 100% de PCR no tubo interno. E o PCR é conhecido no mercado pelas imperfeições visuais, né, variações de cores. Você não consegue garantir a mesma tonalidade de cor de um lote para o outro. E existem imperfeições de textura até pela própria composição do material. Às vezes vem algum tipo de material diferente que não conseguiu ficar... na extrusora não teve a mesma temperatura de derretimento, de fusão. E você tem algumas imperfeições. O filme... ele encobre, né, essas imperfeições, ele quase elimina, né, 100% essas imperfeições. E a outra possibilidade dessa mesma tecnologia é o uso de acabamento metalizado, que hoje no mercado de PBL, que é Plastic Barrier Layer, que é o nosso caso, a gente trabalha só com plástico, não existe, né, uma possibilidade de fazer, só existe na indústria de ABL, que é a indústria de laminados de alumínio. E aí você consegue o acabamento metalizado. Porém, o que acontece com essa indústria, com o laminado, é que ela não tem a reciclabilidade do produto final, né? E no caso da Decoplas, você consegue ter um filme metalizado e ainda assim ter 100% de reciclabilidade no tubo final pós-consumo, né? Então, esse é o grande passo que a gente deu nos últimos... chegou em dezembro do ano passado, estamos completando um ano agora com o equipamento em casa.
na metade desse ano chegou a impressora, e a nossa expansão está embasada nessa nova tecnologia. Então, para nós, realmente enxergamos a Decoplast como o futuro do mercado de bisnagas plásticas no mundo. E só um detalhe aqui, Simone, que é importante. A CEPAC foi a primeira no mundo a lançar esse equipamento, a comprar esse equipamento, a implementar esse equipamento, e a gente tem exclusividade na América Latina para esse equipamento. Então, é muito orgulho para a gente poder ter sido pioneiros aí nessa conquista, né? Muito legal, muito legal. Inclusive, é bem recente, né, esse projeto, né, já está em produção, né? Sim, sim, a gente já tem produtos no mercado, né? Tem várias marcas já com Decoplast no mercado. Está ampliando, né, o portfólio de marcas vindo para essa tecnologia. E ela traz alguns benefícios, além de toda a tecnologia em si, né, de impressão e viabilidades criativas, né, para os times de marketing. Ela traz também uma flexibilidade logística maior, né, de supply chain, lead time. Então, a gente consegue oferecer um lead time mais curto em função até da própria operacionalização do equipamento, que é muito mais simples, né, muito mais rápida de se trabalhar. Então, a gente consegue reduzir significativamente o lead time de muitos produtos. Bem interessante. Um outro tema que você comentou no início da nossa conversa, você falou sobre o Creative Storm, que é uma plataforma, né? É uma plataforma de inovação que está sendo utilizada pela CEPAC. Você pode falar um pouco mais para a gente? Sim, claro. Bom, a Juliana, que é a nossa coordenadora de marketing, está assistindo essa live aqui também. É o meu braço direito em marketing na CEPAC, né? E desde a chegada dela, a gente tem discutido muitas formas da gente atuar de maneira diferente nesse segmento. Como é que a gente pode fazer a diferença para os nossos clientes, né? Que serviço a mais a gente pode entregar? E a gente começou a perceber que tinha muitas ideias, e eram muitas ideias soltas, né? A CEPAC, o nosso próprio tagline já diz tudo, né? Creative Packaging. Então, let's create, desculpa. Então, CEPAC, Creative Packaging, né? Let's create. Então, estamos falando de criatividade desde o início, desde a nossa tagline. E todo mundo tem uma participação de alguma maneira dentro da empresa, desde a área técnica, operações, atendimento ao cliente, planejamento, acaba dando inputs, né, para as inovações que a gente traz para o mercado. Então, a gente decidiu organizar essas ideias, né, numa ferramenta. Então, nós montamos um grupo de trabalho que começou gigante dentro da CEPAC, né? A gente teve a participação de mais de 30 pessoas nesse grupo inicialmente. A gente dividiu em subgrupos, então nós montamos workshops, né, com times diferentes, colocando os principais desafios da indústria, né? Então a gente começou com os desafios. O que a indústria está trazendo de desafio, o mercado, os consumidores, no meio da pandemia a gente fez isso, né? E quais são os ajustes que a gente precisa fazer como empresa para se adequar a esse novo momento. Então, com esses grupos, a gente depurou as informações e as discussões geradas por esses grupos, e a gente construiu um material de prospecção de tendências, né, em cima disso. E a gente vai alimentar agora, né? A ideia é que a cada 6 meses a gente faça uma atualização das tendências e traga soluções proativas para os nossos clientes, né? Então, ela realmente, o Creative Storm é uma plataforma de marketing, né, de inovação dentro da CEPAC, é mais que marketing, é inovação no geral. E de lá vão sair todas as ideias que a gente vai levar para os nossos clientes. Então, justamente juntando isso com o que eu comentei no começo, de criar novos pontos de contato, né, com os nossos clientes, é poder levar a mensagem diretamente aos times de marketing com um entendimento mais próximo do consumidor. Então, esse é o grande objetivo da ferramenta. Durante a nossa conversa, você também falou sobre itens que estão muito relacionados à sustentabilidade. Você falou sobre uso de PCR, você falou sobre redução de material, você falou também sobre reciclabilidade das bisnagas.
a CEPAC tem mais ações? Você gostaria de comentar mais ações da CEPAC com relação à sustentabilidade? Tem alguns aspectos principais, Simone. Assim, a CEPAC, eu acho que o primeiro ponto mais importante e mais interessante é que existe, eu acho que para ser bem sucedido na agenda de sustentabilidade, a gente precisa ter um comprometimento da empresa como um todo. E esse comprometimento ele tem que vir de cima, ele tem que vir da alta gestão, né? Desde que eu cheguei, eu me surpreendi com esse comprometimento da alta gestão da empresa, né? E eu me senti muito familiarizado com esse ambiente, porque a sustentabilidade é um tema que eu carrego no meu DNA há muitos anos já, né? Eu olho para isso com muito carinho, é um tema que particularmente me chama muita atenção e me interessa bastante, né? Então, quando eu cheguei na CEPAC, eu me surpreendi com essa abordagem, né? Com essa preocupação. Está na agenda de todos os executivos da empresa, o tema de sustentabilidade. E a gente tem, a cada projeto que a gente desenvolve, a gente entende o impacto, né? Então, fazemos uma análise matricial. Toda a implementação de estratégia, de nova tecnologia, de inovação, de processo que a gente vai fazer, de alguma maneira, a gente olha todos os impactos ao redor e um deles é a sustentabilidade. O quanto que isso vai melhorar, pode complicar, pode comprometer, dependendo do nível de comprometimento, o projeto já é cancelado desde o início, enfim. Um exemplo é a própria Decoplast, que eu acabei de comentar, né? Então, ela viabiliza o uso de uma resina que hoje é bastante limitada no mercado, que é o PCR. A própria tecnologia em si, ela tem um certificado de adequação à economia circular pelo CTE, emitido pelo CTE. E esse certificado ele nos dá a propriedade de que o nosso tubo fabricado na Decoplast ele pode ser reciclado e reutilizado no próprio equipamento, né? Temos muitas ações também voltadas à sustentabilidade em cada processo, desde compras, né? Até operações, planejamento, o nosso planejamento logístico. Então, o nosso planejamento logístico ele trabalha com ferramentas de inteligência de tráfego também para poder analisar a rota, né, dos nossos caminhões, porque a gente tem uma transportadora própria, que é a Celog. Então, toda a análise de sustentabilidade é feita em cima também dos meios de transporte, né? E tem mais uma característica importante para compartilhar com vocês, que é o fato da gente estar se preparando para a certificação LIFE, né? LIFE é uma instituição, Instituto LIFE, né? Uma ONG, que é uma referência no mercado, né? de metodologia e impacto sobre a biodiversidade. Então, com esse preparo, as coisas mudaram muito na CEPAC, porque a gente teve que adequar muitos processos, né? O impacto cultural para a gente tem sido muito grande, mesmo sendo uma empresa que carrega consigo essa preocupação e a agenda de sustentabilidade está sempre lá no alto, né, das nossas discussões. Mesmo assim, ainda trouxe muitos desafios, né? Então, tivemos que fazer muitas implementações, muitas mudanças de processos internos e a gente conseguiu se adaptar e aprender muita coisa também. A gente acelerou, né, essa evolução. Temos muitas ações agora que a gente está começando também voltadas ao meio ambiente, a preservação do meio em áreas de degradação ao redor, né, da região de São José. Nessa sexta-feira mesmo a gente tem uma visita à Serra do Tabuleiro, onde a gente está tendo uma ação ecológica ali também com um grupo. Então isso vai toda a diretoria vai estar lá também para entender o processo, plantar algumas mudas e ver exatamente em loco, né, a execução do projeto e como está avançando. Então, assim, é um dos tópicos principais da nossa agenda sustentabilidade, Simone, e vai continuar sendo. Sustentabilidade é uma das grandes tendências aí do mercado no momento e veio para ficar, né? Então, é importante que a indústria, as empresas tenham essa consciência e mantenham essas ações para poder fazer cada vez um mundo melhor, né? Para a gente viver, para os nossos filhos. Eu costumo dizer, Simone, que assim,
não existe, não dá para você dizer, essa empresa é sustentável ou ela não é sustentável. Não existe essa classificação. O que existe é mais ou menos sustentável e, assim, você fazer um benchmark de empresa para você tentar copiar o modelo ou seguir uma inspiração é sempre um risco muito grande, né? Então, o caminho mais óbvio, você não pode deixar de olhar para o mercado, não é esse o ponto, né? Mas o caminho mais correto e mais seguro é você se comparar consigo próprio no futuro. Então, hoje, quanto eu tenho de impacto e quanto eu quero causar, quanto eu quero reduzir esse impacto no futuro, né? Então, se medir contra si próprio, né? Olhando, colocando sempre novos targets e desafios de atingimento dessas medidas. Então, em vários aspectos. Não existe uma ciência exata, né, que indique os caminhos, mas é você entender o quanto você consegue ser melhor no dia seguinte. Sim, sim. E hoje muitas empresas estão se juntando, né? Até empresas concorrentes, considerando que estão no mesmo planeta, no mesmo barco, estão Exato. trabalhando juntos para melhorar a condição de materiais, de sustentabilidade aí do É, planeta. O esse é o Brasil. caminho, né? Acho que se a gente não olhar para o mesmo norte nesse sentido, eu acho que a gente acaba diluindo muitos esforços, né? É importante ter esse alinhamento entre mercados, entre setores, e por isso eu acho que as ONGs têm um papel muito importante, né? Em juntar essas visões e guiar todo mundo para o mesmo sentido, né? Bom, pessoal, quem quiser fazer pergunta, aproveite que está terminando aí a nossa conversa. Faltam 15 minutos. Tem que aproveitar. Temos um tempinho aí. Temos um tempinho. O pessoal está elogiando, viu, Hernani? O que foi? Não. O pessoal está elogiando. Perguntas não tem, mas estão elogiando. Ah, que bom, que bom. Pelo menos acho que foi um bate-papo bacana, né? Bom, Hernani, se você quiser fazer um fechamento, Não, olha, estão legal, comentando que foi super esclarecedor. legal. Bom, Simone, eu acho que a gente vê o mercado nessa turbulência que está agora, né? Eu enxergo um momento de recuperação, né? A gente tem visto isso na nossa atuação. Acho que é um momento de grandes mudanças, né? Todo tsunami ele leva muita coisa, né? Quando passa, mas o que é forte acaba ficando. Então acho que tem muita coisa que veio para ficar, muito aprendizado, né? Que todos nós trouxemos para esse momento atual que a gente está vivendo. E isso com certeza vai funcionar para a próxima fase, né? Não sei se vai existir um novo normal ou se o novo normal a gente já está vivendo com as adequações que a gente fez, né? A CEPAC é uma empresa muito comprometida com o futuro, né? Desde o futuro do planeta, a nossa preocupação com o meio ambiente, os impactos que a gente causa, que a gente pode causar ou que a gente pode evitar de causar, até trazer inovação. Então, são dois tópicos principais da nossa agenda, né? Sustentabilidade, inovação com sustentabilidade. Acho que tem muitas oportunidades, né? A empresa tem muita ambição para continuar crescendo e continuar investindo nessas duas áreas. E espero que a gente possa, de alguma maneira, contribuir com as marcas cada vez mais, né? E dar esse próximo passo, se preparar para o que vem pela frente. Acho que o caminho realmente está pavimentado, com alguns buracos que a gente não sabe onde podem surgir ainda, que é justamente esse cenário próximo aí, né? Em função da economia, o que vai acontecer com os empregos no começo do ano. Mas eu acho que o mais importante é ter energia, estar preparado, ter boa vontade, ter os talentos que a gente precisa ter, que nós temos hoje na empresa, e muita criatividade. Acho que a criatividade ela nos ajudou bastante a passar por toda essa fase e espero que a gente continue nesse mesmo caminho. Muito bom, Hernani. Parabéns aí pelas ações da CEPAC, as ações também do Hernani como profissional. Obrigado, Parece que Simone. estão tendo resultado.
E agradeço mais uma vez a presença, por você poder falar conosco, passar todo esse conhecimento. Eu que agradeço. Agradeço a Diana também, que nos ajudou, né, com Sim, sim, todos a os... Ju tá participando aqui também, tá olhando aí. Legal. E para o pessoal de casa, aí que quiser saber mais sobre embalagem, sobre bisnagas, nesse livro aqui, Embalagem Melhor, Mundo Melhor, na página 233, nós temos o capítulo que fala sobre bisnagas, tá? E no livro Embalagens Plásticas, que foi o nosso último lançamento, no ano de 2019, também tem um capítulo sobre bisnagas, está na página 289, tá bom? Quem quiser saber mais sobre o tema, parte técnica, nós temos aqui no livro. Simone, E quem... aproveito, desculpa. Pode falar. Não, eu aproveito Pode falar aí. só para também pedir para o pessoal seguir nosso perfil no Instagram. A gente acabou de criar um perfil, então a gente estava muito focado no LinkedIn, mas é um caminho que a gente realmente tinha essa oportunidade de trilhar. Então, teremos novidades aí, a gente pretende começar a alimentar semanalmente. Por enquanto, vocês vão ver um post, porque acabamos de criar o perfil, mas a gente pretende alimentar, trazer novidades, inovações, temas voltados à sustentabilidade. Então, acho que vale a pena o pessoal se conectar com a gente também para poder acompanhar, acessar nosso site para conhecer um pouquinho mais a empresa, né? E lá tem os pontos de contato também, qualquer novidade, vou estar à disposição para responder também em outro momento, em separado, como vocês preferirem. Mas agradeço a oportunidade mais uma vez, Simone. Obrigado ao IDE, todos do IDE pela organização. E a você, principalmente. Obrigada. E mais só o último lembrete. Eu falei no começo da live sobre a nossa Green Week, Semana Verde. Nós estamos com algumas promoções, algumas condições especiais para os livros, inclusive para o nosso curso de embalagens flexíveis, que vai ser na semana do dia 7 de dezembro. É o último curso aberto do ano. E aproveitem que o próximo curso de embalagens flexíveis vai ser só no meio do ano de 2021, tá bom? Então, quem tiver interesse em fazer o curso, é importante correr para fazer. Estamos com algumas vagas limitadas e também estamos com os valores especiais essa semana, tá bom? Também sobre as gravações do Fórum de Sustentabilidade, também estão disponíveis no nosso site, tá? Agradeço a todos que estiveram conosco até agora. Boa noite. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite, Simone. Até a próxima. Até a próxima.